Shalom, shalom, graça e paz. Estamos ao vivo mais uma vez para falar da palavra de Deus. Boa tarde a todos. Se você está ouvindo muito bem a minha voz, eu quero que você me dê um ok, um joinha aí. Está conseguindo ouvir bem? Vocês estão ouvindo bem minha voz? Shalom, Ellen. Shalom, pessoas amadas do Pai. Ah, que bom. Shalom, Arli. Shalom, pastora Suelen. Shalom a todos vocês que estão aí me ouvindo, me assistindo pela rede social do Instagram. Ei, Bia. É isso aí, Bia. Shalom, 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 shalom. Que a paz do Senhor venha sobre todos vocês de uma maneira especial. Estamos nesta semana estudando uma paraxá sobre Noar, sobre Noé. O mundo inteiro, o mundo judaico, tanto messiânico como ortodoxo, está estudando muito sobre o texto de Noé. Inclusive eu passei para vocês aí, quem é aqui da igreja, eu passei uma lista dos capítulos e versículos para vocês estudarem durante a semana, porque quando chegar no domingo, provavelmente a palavra pode ser sobre Noa. O que Noa tem para poder nos ensinar? Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Deus abençoe. Então nós queremos compartilhar a palavra de Deus. Fizemos aí um estudo, muito importante. E ali foi passado alguns capítulos, versículos, para que você possa acompanhar durante a semana. E quando chegar no domingo, você já está bem assimilado, bem junto, familiarizado, essa é a palavra que eu queria encontrar, bem familiarizado com a notícia ou com a palavra. Você vai bebendo a palavra durante a semana, você vai entendendo a palavra durante a semana e quando for no domingo, vem ali a revelação do Senhor, a palavra do Senhor e você não vai ficar tão deslocado porque você já está estudando a palavra desta semana. Então, no mundo inteiro, dentro do mundo judaico, tanto ortodoxo como messiânico, a paraxá. O que é uma paraxá? Uma paraxá é uma porção para cada semana. Eles pegam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ali tudo que tem no Novo Testamento está ali dentro, já prenunciado nesses 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles estudam esses 5 primeiros livros da Bíblia anualmente. Aí, no próximo ano, volta novamente para poder inculcar a palavra no coração das pessoas a respeito do reino de Deus. Então, essa semana está sendo dito no mundo inteiro sobre a paraxá de Noá, ou de Noé, falando sobre Noé. O próprio Jesus citou Noé, assim como foi nos dias de Noé, também será a volta do Senhor. E nós estamos aí tão atualizados nas notícias que a gente encontra na TV, essa guerra em Israel, então a gente começa a perceber que essa paraxá ela está bem atual. Não vou falar sobre a guerra em Israel, não vou falar, tem muita gente falando sobre isso, não vou tocar nesse assunto hoje, a não ser que o Eterno aqui permita que eu dê alguma palavra, mas pretendo não fazer isso nessa tarde. Quero falar hoje sobre essa estação, a estação pós-festa de tabernáculos, pós-festa de Sukkot, pós-festa das nações. Você vê dentro das Sagradas Escrituras lá em Evangelho de João capítulo 7, que o próprio Mashiach, o próprio Cristo, nosso Senhor, participou dessa festa e ele aparece no último dia dessa festa. Se você não sabe, as festas elas são entregues ao povo de Israel em Levítico 23, elas não são criadas ali, elas são criadas em Gênesis 1:14, a palavra estações ou palavra tempos, ali fala sobre Moedim, e esses Moedim, essas festas, esses tempos sagrados foram entregues ao povo judeu em Levítico 23. E aí o Senhor diz, estas são as minhas festas. Então, as festas
não são do povo judeu. As festas é do Senhor. Ele mesmo diz, são as minhas festas. Foi criado em Gênesis 1,14, antes mesmo de houver qualquer povo sobre a terra. E é interessante que é 8 festas. Começa com Shabat, termina com a festa de Sukkot. São 8 festas. Se você pegar também Isaías capítulo 9, falando do Messias, do Mashiach, nós vamos encontrar ali que são 8 citações sobre o Mashiach. Maravilhoso, conselheiro, Deus, forte, Pai, eternidade, príncipe, paz. Então nós temos 8. O número 8 fala do infinito, fala do reino do Mashiach. São 8 festas, são 8 características do Mashiach em Isaías 9:6. Então o 8 ele fala sobre uma aliança, ele fala sobre uma coisa infinita, onde o Mashiach vai vir implantar o seu reino sobre a terra. E cada período na terra, voltando aqui para Parashá são porções da parte da Bíblia, e nós vamos estudar aqui em Gênesis, no capítulo... A gente está estudando a partir do Gênesis 6, Eu vou ler até o primeiro versículo para vocês aqui, sobre Gênesis, no capítulo... Vamos colocar no capítulo 7, melhor, capítulo 7. E disse o Senhor, a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Você percebe que esta geração era uma geração muito corrupta, uma geração iníqua, muitas pessoas voltando, idolatria total, adultério, prostituição, assassinato. Foi uma geração de uma iniquidade terrível. E nesse período não existia a Torá escrita. A Torá, o que é a Torá? A Torá significa instrução divina, tá? A Torá significa instrução divina. Então não tinha a Torá escrita. A Torá escrita foi entregue a Moisés no Monte Sinai 2000 anos depois. 2000 anos desde a criação. Mas isso não significa que ela não existia nesse tempo. Ela era verbal. Como é que eu sei disso? Porque a palavra de Deus nos diz, quando Deus manda Noé colocar aves, animais puros e impuros, na verdade, animais limpos dentro da arca, significa que a Torá revela isso lá em Levítico 11, quais eram os animais puros, quais eram os animais impuros. Então isso foi escrito na Torá. Então como é que Deus já passa para Noé aqui, antes mesmo dela ser escrita? Porque ela era falada, ela era verbal. E tudo aquilo que Deus declarava a Noé, no seu período, na sua geração, ele foi obediente, ele cumpriu, ele guardou os mandamentos, ele foi obediente e ali ele se tornou um homem justo. A Bíblia fala que ele se tornou um tzadik, porque ele guardou os mandamentos que foi lhe dado. E quais são os mandamentos que Deus deu para ele? Construir a arca de acordo com a medida e colocar os animais de acordo com as espécies, de acordo com a quantidade dentro da arca. Esse era o mandamento. Essa era a mitzvah para Noé nesse tempo. E a Bíblia fala que Deus o chamou de homem justo antes de revelar a missão, antes de dar mandamentos, antes de falar o que ele tinha que fazer como mandamentos. Deus já tinha visto que ele era um homem justo. Por que ele era um homem justo? Porque ele via as pessoas matando, ele via as pessoas prostituindo, ele via as pessoas cometendo idolatria, mas ele não participava daquilo. Ele estava à parte daquilo. E a palavra santo significa separado. Então ele estava santificado, porque ele não queria fazer parte daquele pecado da humanidade. E olha que não tinha a Torá escrita, olha que não tinha a Bíblia Sagrada. Jesus não estava nesse tempo ainda aqui cumprindo o seu propósito como pessoa, mas a Bíblia já chama ele de justo. Então havia homens justos, sim, que se separavam, que apartavam do pecado nessa geração. E Noé foi chamado, foi achado nele justo. E a partir desse momento, Deus revela o seu plano, Deus revela o seu propósito de salvação para ele. Então ele era um homem justo, então Deus compartilha o seu plano com ele.
Isso é muito importante, eu e você entendermos o quão Deus separa aquele que serve e aquele que não serve, para que Deus possa revelar grandezas dele para a sua vida, para a minha vida, para que ele possa revelar planos, para que ele possa revelar segredos, para que ele possa fazer coisas grandiosas. Nós precisamos ser justos diante do Senhor. E ser justo diante do Senhor são pessoas que, de uma certa forma, está cumprindo a Torá, está cumprindo a instrução divina, mesmo sem a tê-la. Noé é um protótipo desse homem. Não tinha nada escrito a respeito sobre idolatria, não tinha nada escrito a respeito de prostituição, não havia nada escrito sobre assassinato, mas Noé não praticava isso. E ele se tornou um homem justo, por causa de não fazer parte desse meio, não fazer parte desse meio. E olha que era uma geração muito corrupta, ao ponto de Deus dar cabo, ao ponto de Deus dar fim nessa geração. Se você ler o capítulo 6 de Gênesis, você vai perceber que a iniquidade tinha se aflorado, tinha superado todos os obstáculos, tinha a nível hard a iniquidade, mas ali havia homens justos. Sabe o que eu posso dizer para você nessa tarde? Mesmo diante de todo o cenário que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, o pecado alastrando, a situação complicada, o pecado cada dia mais sendo exposto na TV, em todos os lugares, é possível ser justo. É possível ser justo. Nós não podemos nos misturar com aquilo que desagrada a Deus. Precisamos ser separados, precisamos ser santos. Por quê? Para que Deus possa revelar o seu plano de salvação, o seu escape, para que Deus possa revelar o seu plano para nós. Então Deus não fala com qualquer pessoa, Deus vai falar com pessoas que, de uma certa forma, está ficando longe daquilo que é pecado. Então Noé é um protótipo de um homem que não tinha nenhuma Torá escrita, não tinha ainda o plano de Deus revelado a ele, não tinha os mandamentos sendo pedido para ele guardar, mas ele estava ali, justo diante de Deus, porque ele não compactuava com relações sexuais ilícitas, ele não compactuava com assassinatos, ele não compactuava com a iniquidade daquele povo. E por isso Deus o viu como um homem justo no meio de uma geração corrompida, no qual veio o juízo com força, com o dilúvio, e vocês sabem disso. Então, nesse tempo que nós estamos vendo um cenário parecido. Apesar de nós estarmos estudando uma porção aqui da Torá, né, de Gênesis 7, Gênesis 6, Gênesis 8, eu passei aí uma programação para o pessoal, nós percebemos que, como está a situação nos dias de hoje? Será que a situação está realmente bem próximo daquilo que nós estamos vendo aqui nesse texto em Gênesis 7, em Gênesis 6? O pecado alastrou, a iniquidade estava de sobremodo tão grande, ao ponto que Deus teve que exercer o juízo sobre ele. Mas para isso, aí Deus chama Noé, porque Deus não desiste da humanidade, Deus não ia desistir da humanidade, e aí Deus dá a oportunidade para que as pessoas pudessem ser salvas. E aí ele dá uma ordem para Noé, e esta ordem é de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E as medidas tinham que ser corretas, tudo devia ser de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido. E Noé, então, ele obedece essa direção, esse mandamento, cumpre essas mitzvahs, e aí a Bíblia fala que ele e a sua família entrou na arca, e eles, um total de 8 pessoas, mais os animais que Deus tinha colocado, e ali ele fica livre de todo aquele juízo de condenação naquela geração. Então, o que eu e você podemos aprender nesses dias é que, diante de tanto ódio, a gente vê intolerância, a gente vê tanto ódio, a gente vê tanto assassinato, a gente vê tanta prostituição, a gente vê tanta imoralidade, a gente vê tanta discórdia, a gente vê tanto ateísmo, pessoas que perderam a fé nas pessoas, perderam a fé em Deus, perderam a fé nela mesmo. Então você vê o mundo virando dessa forma, mas Noé é um protótipo de homem de uma geração que, mesmo vivenciando esse tipo de situação, ele pode se tornar justo, não ser participantes destas obras malignas,
Se afaste da idolatria, se afaste da imoralidade sexual, se afaste do assassinato, se afaste de tudo aquilo que não agrada a Deus, porque você é uma pessoa justa diante de Deus, uma pessoa santa. E quem sabe Deus tem algo para revelar a você. Deus só revela as coisas deles para pessoas justas. Você percebe lá Zacarias, Isabel, você vai pegar o texto de Lucas 1, você vai perceber que eles eram homens justos diante do Senhor e Deus ali faz um milagre. João Batista nasce nessa relação. Depois Maria, também uma mulher que temia o Senhor, uma mulher que Deus achou graça aos olhos, que também concedeu. Depois você vê Simeão também, ali no capítulo 2 de Lucas, homem justo. Antes mesmo de Cristo vir, já eram homens justos. E o que tornavam eles justos? Primeiro, ficar longe desse pecado. E por causa do pecado, mais à frente, a Torá foi dada por causa do pecado. Então a lei foi dada por causa do pecado. O pecado estava sem limites. E a Torá foi uma cerca, um breque, para que esse pecado pudesse diminuir e mostrar a natureza do homem, aplicar as leis. Era necessário fazer isso, porque você já imaginou viver um mundo sem lei, viver um mundo de qualquer forma? Isso ia desandar a raça humana, como estava acontecendo aqui. Por isso que Deus entrega a lei depois, para fazer com que o povo pudesse entender qual era o caminho que Deus queria que eles caminhassem. Então Noé é um protótipo de homem que vive numa geração corrupta, numa geração perdida, numa geração iníqua, numa geração transgressora, mas ele se mantém justo. Eu quero liberar isso sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez nós estamos vivendo nesse tempo, numa geração também tão parecida como essa, pior, menor, não dá para a gente fazer uma análise sobre isso, mas o que a gente pode entender é que, neste tempo também, você pode se tornar uma pessoa justa diante de Deus e quem sabe o Senhor revela os seus planos para o futuro. Quem sabe o Senhor pode revelar a você coisas grandiosas da parte do Senhor. E nessa estação que nós estamos vivendo, estação de outono, em Israel, não aqui no Brasil, porque nós estamos na primavera, a estação de outono, nós trabalhamos com 3 pontos principais. Existem 3 mitzvahs, ou 3 mandamentos, que são muito importantes nesse tempo. O primeiro deles, ser grato a Deus por tudo que nós vivenciamos, por tudo que nós vivemos. O final do ano está aí e nós precisamos ser gratos a Deus, ter um coração grato. Segunda mitzvah desse período, precisamos aprender a honrar pessoas. Precisamos aprender o princípio da honra. Isso é muito importante e é uma mitzvah para esse tempo. E a outra coisa, precisamos ser generosos. Não adianta a gente ficar falando só em palavras. Nós precisamos praticar, nós precisamos colocar isso em prática. Às vezes a pessoa fala, eu amo fulano, mas você não demonstra isso, isso não é amor, isso é filosofia. Porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo e ficou em palavras? Não, que Ele entregou, Ele deu o seu Filho. Então nós precisamos demonstrar a nossa fé com obras. A fé sem obra ela é morta. Não adianta você dizer que você ama, não adianta que você dizer que você é uma pessoa espiritual, não adianta você dizer que honra pessoas, não adianta você dizer que respeita pessoas, não adianta você dizer que ama pessoas, se você não tem obras para mostrar. Você não pode ficar só em palavras, você tem que praticar isso. Tem um texto muito interessante, Deus nos ensina, Deus amou o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu, Ele entregou, Ele fez algo físico. Da mesma forma como quando Jesus ressuscitou, e ele é o terceiro dia, que ele aparece para os seus discípulos, e ali ele fala para Pedro, está lá em João 21, se eu não me engano, versículo 14, 15, 16, ou 15, 16, 17, depois você lê na sua casa, está escrito lá, você me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Então como que o reino de Deus exige de nós? A prática. Olha outra coisa em João 14, se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Então não adianta você dizer que você ama se você não guarda os mandamentos, se você não pratica, se você não faz algo natural, se você não faz alguma coisa física. Eu honro a pessoa, eu amo aquela pessoa, eu sou grato àquela pessoa. Então demonstra isso. Demonstra isso na prática. Demonstra isso na prática. Não adianta você viver de falácia, de palavras. Palavras são... Palavras, elas voam, elas vão embora, elas não voltam.
Agora, eu preciso fazer com que a minha fé seja acompanhada de obras. A fé sem obra é morta. Falar que é grato não basta. Demonstre sua gratidão. Falar que honra a pessoa, honro meu pai, eu honro minha mãe, eu honro meu líder, eu honro quem quer que seja, meu esposo, minha esposa, meus filhos. Demonstra isso na prática. Não fica só na palavra. Não fica só na palavra, eu sou generoso. Então demonstra isso com as pessoas. Porque a maneira pela qual nós expressamos a nossa forma de demonstrarmos a nossa honra, a nossa gratidão e a nossa generosidade é fazendo pelo outro. Se a gente faz pelo outro, a gente está fazendo para Deus. A gente está fazendo para Deus. Né? Você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Então, como é que você demonstra o seu amor para Deus? Amando o seu irmão, amando o seu próximo. Então, eu e você precisamos sair da palavra, das falácias, da parte poética, romântica e ir para a prática. Porque a fé sem obra, ela é morta. Está lá em Tiago, capítulo 2. Você vai ver isso. Então, esse período agora é um período muito importante. E se nós fizermos a nossa lição de casa nesse período, no próximo ano, nesse mesmo período, a nossa colheita vai ser maior. Porque esse é o tempo de colher tudo que nós semeamos. Se nós fizermos a nossa lição de casa, se nós praticarmos aquilo que Deus nos mandou fazer, você pode ter certeza que no próximo ano você vai ter uma colheita muito melhor do que você teve esse ano. Então, eu e você precisamos aprender a colocar em prática, a respeitar os mandamentos. Você me ama? Guarda os meus mandamentos. Você me ama, Pedro? Vai lá, apacenta as minhas ovelhas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ele demonstrar. Você precisa demonstrar. Você precisa sair do poético, do romântico. Você precisa demonstrar. Fazer isso publicamente, fazer isso para a vida das pessoas. Você precisa demonstrar isso para a vida das pessoas. Isso é mandamento, isso é mitzvah. E esse período que começou setembro, outubro, novembro e novembro, dezembro, é um portal que está aberto para nós podermos colocar esses mandamentos em prática. Demonstrar a nossa gratidão, demonstrar a nossa honra e demonstrar a nossa generosidade. Porque se passar e fechar esse portal dessa estação, você não vai ter mais a oportunidade de fazer isso agora. É isso aí, Eliana, olha lá. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando? Se vocês amardes uns aos outros. É isso aí. Então nós precisamos entender que cada estação são períodos que Deus abre, para que a gente possa praticar alguns mandamentos que vai ser bom para mim e para você. Não tem a ver com salvação. A salvação somente por meio de Cristo Jesus. Só pela obra dele nós somos salvos. Mas para nós vivermos uma vida boa, para nós vivermos uma vida maravilhosa, nós precisamos cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Hoje está na moda, você vê muitas pessoas procurando, e não sou contra isso, irmãos, eu não sou contra isso, procurando coachings, né, para poder ver o segredo da prosperidade, o segredo de uma vida boa, o segredo de viver uma vida boa. A palavra de Deus, ela nos dá esse segredo. Aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 8, olha o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ele está falando, não se aparte da boca no livro dessa Torá. A lei aqui é Torá, instrução divina. Antes, medita nela de dia e de noite. Aonde se deve meditar na palavra? Meditar na Torá de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o segredo da prosperidade, de viver uma vida boa como salvo, é guardar a Torá. Por isso que esse ano, a partir que nós terminamos o COT e nós vamos estudar a Torá. Nós vamos estudar a instrução divina.
Existem algumas coisas que melhoraram para nós. Por exemplo, antigamente o pessoal pecava, eles tinham que matar animalzinho, levar o sangue no altar. Hoje nós temos um sumo sacerdote, o Cristo, o Cordeiro perfeito. Você tem um advogado a qualquer momento levar, né? Pequei, eu peço a Deus e Ele perdoa os meus pecados. Não precisa matar animal para poder fazer com que esse pecado seja tirar de você. Jesus, Ele nos perdoou e às vezes nós pecamos. Então você não precisa matar um animalzinho mais para poder derramar o sangue para que você seja perdoado. Você tem Jesus e você pode fazer isso através dele. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então existem alguma coisa dentro da Torá, dentro da instrução divina, que melhorou muito para a minha vida. Porque o que as pessoas pensam? Eu tenho Jesus e basta. Não, meu irmão. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que eu preciso desenvolver a minha salvação. A Torá não salva, mas a Torá ela é necessária para o salvo. Porque é pela Torá que nós sabemos o que está errado, o que está certo, onde está o pecado, onde não está o pecado. A gente pega aqui Noé não tinha a Torá escrita, mas era uma Torá verbal para ele. Como é que eu sei disso? Porque Deus manda colocar animais limpos e animais não limpos dentro da arca. Isso está escrito lá na Torá, Levítico 11. Mas como é que ele sabia se a Torá não tinha sido escrita ainda? Deus falava com ele. Deus falava com ele e aos poucos essa Torá foi entregue aos homens, até ela ser escrita, para que a gente pudesse viver uma vida boa. E Josué fala, olha, se nós guardarmos e meditar na Torá dia e noite, nós vamos ser prósperos, nós vamos ter uma vida boa. Você acha que ficou somente com Josué isso? O salmista Davi, lá o Salmo de número 1, ele pega esse mesmo texto de Josué e ele diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na Torá do Senhor, e nela medita de dia e noite. Você percebe que é a mesma palavra de Josué 1,8? Meditar na Torá de dia e de noite. Lembra de Deuteronômio capítulo 6? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma. Não atarás essa palavra no seu coração. Está lá em Deuteronômio 6. O segredo da prosperidade, o segredo de viver uma vida boa é a gente guardar a palavra, guardar a instrução, guardar a Torá de Deus no nosso coração. É exatamente isso, Anderson. A Torá nos mostra a identidade do povo. Somos parte dessa Morachá. Você está que está aí, meu filho. Você está demais. É isso aí. Essa herança do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos essa herança. É uma herança do Senhor. Morachá é isso. Herança. Recebemos uma herança de Deus. E ele diz, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto ao seu tempo. Suas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. O que vai fazer eu ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água? A meditar na Torá. Essa herança maravilhosa, essa morachá maravilhosa que recebemos do Pai, uma herança divina, celestial. Se você olhar em Gálatas 3,19, você vai perceber, em Atos 7,53 também, você vai ver que essa Torá ela foi trazida por anjos a Moisés e dada ao povo. Então, nós precisamos entender da parte de Deus. Quer viver uma vida maravilhosa? Você já recebeu a instrução divina. Não, mas Jesus destruiu isso, acabou isso. Depois você lê Mateus 5,17, depois você vê o que está escrito lá. 5,17, 5,18, 5,19. Vai lá vendo se Jesus destruiu, se Jesus acabou com aquilo. Vai ver em João capítulo 7, eu não lembro o versículo, se é 25, fala, ou 19, ou 17. Lê lá, João 7, que Jesus não tinha doutrina. A doutrina que ele tinha era do Pai. Qual é a doutrina do Pai? A Torá. É a Torá. Então, ela não mudou. Não, mas com a graça, agora, apóstolo, agora a graça não tem mais lei. Porque Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3, né? Mas aqui em Romanos capítulo 3, versículo 31, diz o seguinte, anulamos, pois, a Torá pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a Torá. Então Paulo não pode estar contradizendo com o seu Senhor, com o Machia, com Cristo. Não pode estar falando uma coisa no lugar e outra coisa em outro lugar.
Nós precisamos entender que a palavra não mudou. Você pegar 1 João, capítulo 2, você vai ver, guardar os mandamentos. Mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Qual é o mandamento antigo que desde o princípio tiveste? A Torá. Quando você pega 1 João, capítulo 5, você vai ver isso. Quando você pega a segunda epístola de João, que é um capítulo só, você vai ver isso. Então, nós precisamos entender isso. Quando você pega 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 14, tem algumas traduções que são complicadas. Algumas traduções, esse texto que eu citei de 2 Coríntios 3, 14, parece que a antiga aliança foi abolida. Mas quando você pega o grego original, em algumas outras traduções, como NVI, King James, você vai ver que não é a Torá que foi abolida ou a antiga aliança que foi abolida. Ali está dizendo o seguinte: a pessoa que não tem uma Mashiach é como se tivesse um véu nos olhos dela, e ela não consegue enxergar que a Torá fala do Mashiach. E quando ela tem acesso ao Mashiach, esse véu é tirado, é abolido dos olhos dele, e então ele passa a ter uma vida plena. Então, se você quiser ter uma vida plena, você precisa ter contato com essa herança, com essa morachá, como muito bem citado aqui pelo Anderson. Você precisa ter contato com essa herança de Deus que foi dada lá no Monte Sinai e que, apesar, a Bíblia fala, não, mas o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é apresentar Cristo. Cristo é a coroação de tudo isso. Cristo é a plenitude de tudo isso. Mas em nenhum momento você vê ele mandando abolir ou ele anular isso. Então eu queria deixar essa paraxá dessa tarde para você, é que se você tiver contato com a identidade, com essa herança, com a instrução divina, você vai viver uma vida próspera. E nesse tempo de outono, nós temos 3 mandamentos que precisam ser praticados. Existem vários, mas esses 3, eles são fenomenais e eles são muito preciosos para a gente poder ter uma colheita melhor no próximo ano. Sabe quais são? Primeiro, demonstrar a nossa gratidão. Não é falar que é grato, não. Demonstra isso na prática. Demonstrar honra para quem merece honra. Não é falar que honra, é demonstrar honra. E também demonstrar generosidade. Não é falar que é generoso, é demonstrar generosidade. Então, eu e você precisamos. E se neste tempo que o portal está aberto, nesse período, inclusive esse período de inverno e outono, ou verão e inverno aqui na Bíblia, está falando da semeadura e está falando do tempo da colheita. É esse tempo que nós estamos vivendo agora. Coincidentemente, o dilúvio aconteceu nesse mês judaico e ele ficou aí mais de 1 ano sobre a terra. E nós estamos falando da paraxá de Noé, justamente dentro desse mês. Começando a paraxá de Bereshit, que são 10 porções que nós vamos falar toda semana, e a gente tem mandado os versículos diariamente para as pessoas lerem, porque quando chega no domingo, nós vamos compartilhar essa palavra e nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Conhecimento, Torá, na graça e na Torá de Deus, na instrução divina. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E vai ver que tipo de conhecimento está faltando lá em Oséias 6,4. Você vai ver que é a Torá. Faltava a Torá para eles. A Bíblia também, errais porque não conheceis as Escrituras. Escrituras aqui não é Novo Testamento, a Escritura aqui é a Antiga Aliança. Errais porque não conheceis as Escrituras, a Torá e os profetas, e nem o poder de Deus. Então eu preciso conhecer o poder de Deus e preciso conhecer as Sagradas Escrituras para não pecar contra o nosso Deus. A Torá não salva, mas a Torá é uma cerca de proteção para o salvo, para que ele possa entender o que é pecado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Então eu e você precisamos colocar isso no nosso coração e desfrutarmos dessa palavra que foi dada
por Deus, trazida pelos anjos e foi trazida para nós. Eu quero deixar essa palavra para você, depois você pode compartilhar. O fato de você compartilhar essa live depois, você está sendo generoso com as pessoas. Você está praticando um ato de generosidade. Não é só falar que é generoso, não é só falar que honra, não é só falar que ama, não é só falar que é grato. Você precisa demonstrar. A fé sem obra, ela é morta. Se não tiver obra na sua fé, não vai valer a pena, não tem nada de bom. Então você precisa da Torá de Deus, da instrução divina, para que você viva uma vida boa. Josué 1:8, Salmo 1, versículo 2 e 3, você vai ver Davi falando a mesma coisa que Deus tinha falado para Josué lá atrás. Então que você cresça na graça, no conhecimento divino. No nome de Yeshua, eu te abençoo e que você tenha uma semana maravilhosa. Leia os textos que foram enviados para você no WhatsApp. Leia os textos e ali medite na Torá, medite na palavra, que você vai ter uma vida maravilhosa em Deus. Que o Eterno te abençoe, que o Espírito Santo continue fluindo na sua vida e que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Criador. Deus te abençoe. Shalom, shalom.